aqui é a Lara, só Lara mesmo, e eu quero conversar sobre... Eu queria dizer que eu quero conversar sobre Arcane, mas não é exatamente sobre Arcane que eu quero conversar. Eu quero conversar sobre a evolução dos personagens LGBT nos desenhos animados, em as séries de animação principalmente, porque filmes ainda tá bem pra trás. E eu quero, criticar um pouco a questão da censura que é feita desses personagens ainda nos desenhos animados. O que me instigou a querer falar sobre isso é a censura que a Arcane teve na China e em outros países com o casal da Vi e da Caitlyn. Eu vi isso num canal de um cara que mora na China, que fala muito sobre como é morar lá, ele é um cara comunista, e houve muitas críticas, houve uma certa passação de pano, na minha opinião, e eu queria dar meus 2 centavos sobre o assunto e responder um dos comentários que eu vi naquele vídeo, que é tipo, o pessoal criticando a China por censurar Arcane, mas quando foi em A Lenda de Korra, ninguém criticou. Primeiro, muita gente criticou, segundo, tu tem uma diferença de anos aí, de quase uma década. Então, eu quero conversar um pouco sobre isso. Primeiro eu quero endereçar a questão da censura. A China não foi o único país a censurar. Então eu não acho justo tu colocar a culpa dessa censura no governo comunista, quando na verdade tu tem vários países ainda muito conservadores que censuram qualquer personagem LGBT nas suas obras. E acaba que, por a China ser o maior mercado dentro desses países, ela acaba sendo a maior responsável por essas censuras existirem. Por exemplo, a Disney se recusa a colocar personagens LGBT explicitamente nas suas obras, porque vai ter que censurar quando mandar pra China, e a China é um grande mercado pra Disney. Então tu acaba tendo uma crítica válida a esse mercado, porque, goste ou não, acaba tendo um efeito global. Tu talvez já teria princesas da Disney fora do armário, Elsa, se não fosse pela China, se não fosse pelo tamanho que o mercado chinês é e a censura que ela coloca. Mas aí eu também não tenho, eu tô só especulando aqui, tá? Eu não tenho fatos ou dados pra embasar essa opinião. Mas é uma questão, tu tem vários países em que essa censura existe, então tu tem vários países em que Arcane passou sem a cena de beijo, sem a cena de abraço e muito menos sem a cena de sexo entre a Vi e a Caitlyn. E eu fico até surpresa que dos Estados Unidos aquela cena passou, porque os Estados Unidos tem mais pudor, é um lugar meio fresco nesse sentido, mas até aí Arcane também é uma colaboração com França, francês tem mais liberdade nesse quesito, então, assim ó, francamente, eu não vou reclamar, a cena tá maravilhosa, meu casal, eu gostei, tenho minhas críticas Arcane? Tenho, mas eu gostei, fiquei muito feliz. E eu acho que a gente só tem Arcane hoje acontecendo do jeito que tá acontecendo por uma evolução de fatores. Quando eu fui pesquisar um pouco mais sobre o assunto, a gente volta pra desenhos animados bem antigos que tu tinha personagens que eram codificados como LGBTs, que não se falava sobre isso, mas eles pareciam. Ele é o Pernalonga se vestindo de mulher, é os trejeitos de um personagem, é o ele das meninas superpoderosas. A maioria dos personagens codificados desse jeito acabavam sendo os vilões, por exemplo, a Úrsula, o Scar, o Jafar, todos eles têm trejeitos associados com a comunidade LGBT, e na época era proibido que eles fossem explicitamente LGBTs, mas podia ser codificado daquela forma, desde que fossem os vilões. Aí tu vai avançando e tu chega no ponto que a minha memória permite assim, pensar o primeiro casal que eu vi de fato, que não tenha sido anime, tá? Porque Japão é um pouco diferente, muito desenho japonês que tinha personagens LGBTs mais explícitos, mesmo que não se falasse sobre o assunto, mas era mais explícito, foi censurado aqui, tipo Sailor Moon. Mas Avatar, A Lenda de Korra, foi um dos primeiros que realmente tu tinha o casal ali, e os produtores fizeram o máximo que dava, que a Nickelodeon permitiu, pra mostrar que elas eram um casal naquela última temporada. Tu tem a cena final, que tem música romântica, que tem elas dando as mãos replicando a mesma pose do casamento que acabou de acontecer, e não tem o beijo. Mas aí, no dia seguinte, os criadores confirmam que elas são um casal, e um pouco depois começa a sair os quadrinhos em que elas estão vivendo um romance ali. Em que tu tem até a Kia, que é a filha do Aang e da Katara, saindo do armário também. É o primeiro estopim, assim. Depois disso, muitos outros desenhos foram se permitindo ser cada vez mais gays.
tipo Steven Universe, She-Ra, Princesa do Poder. E nos seus finais, lá, quando já tava chegando... She-Ra, literalmente no final, no último episódio, tu confirma a Catra e a Dora como um casal, elas se beijam, e isso salva o mundo, e isso acaba com o Prime lá. Então, tipo, é um final lindíssimo, é um final que eu gostei muito, e que tu percebe que tava caminhando pra aquilo. Então, foi construído pra aquilo. Não foi do nada, teve aquela construção, mas o estúdio só deixou no beijo final. E aí as coisas vão melhorando ainda mais. Tem The Owl House, a Casa da Coruja, em que fica mais claro o casal ali também. E veja que eu tô falando majoritariamente aqui de casais entre mulheres. Quando tu pensa em protagonistas, tu ainda não tem protagonistas masculinos gays. Ao menos eu não consigo lembrar de um desenho que tenha. Então isso ainda me chama a atenção e eu acho que tu pode levar pelo um aspecto bem básico de homofobia, de que um protagonista masculino vai ser um desenho para meninos e meninos não vão querer ver um protagonista gay. De novo, isso aqui é pra ser uma conversa, eu tô só especulando, tá? Então tu vai tendo essa evolução. Tu teve Korra, que abriu as portas, pra depois tu ter She-Ra, tu ter Steven Universe, que nas primeiras temporadas foi mais tímido, mas no final já tava sendo mais explícito, e pelo que eu vi, a nova série de Steven Universe com ele mais velho já traz ainda mais personagens sendo LGBT, e aí vale até a crítica, é muito mais L, G e B, o T ainda não tem tanta representatividade assim nas animações, mas tu tem essa evolução até a gente chegar em Arcane. Porque tu tem um streaming, um local que não precisa seguir as regras de censura dos Estados Unidos, porque não é uma TV aberta, é um streaming, que tem muitas animações que não são infantis, e eu acho que esse é o ponto, tipo, tem sempre essa crítica de que não pode ter LGBT na animação, porque a animação é coisa de criança. Só que hoje em dia a animação não é mais coisa de criança. Tu tem Arcane, tu tem Samurai de Olhos Azuis. Samurais de Olhos Azuis não é uma animação pra criança, tá? É uma animação que tem sangue, tem cabeça sendo cortada. Aquela animação é mais gore, é mais adulta que Game of Thrones. Então, assim, aquela não é uma animação pra criança. E aí, tipo, não tem personagem LGBT, não... Até tem, talvez. Tu pode considerar uma personagem trans ali? Não sei, vale a discussão. Mas esse é o ponto. Animações hoje não são só mais para crianças. E mesmo as animações que são pra crianças, não teria problema ter personagens LGBT nelas. Eu cresci vendo animação com só personagem hétero. Eu não virei hétero. Assim, não aconteceu. Eu cresci só tendo referência hétero no audiovisual. Não me tornou hétero, tá? Assim, me deu dificuldades de me relacionar, de me identificar com alguns personagens. Mas não me tornou hétero. Então ter personagens LGBTs em animações e no audiovisual não vai tornar uma criança LGBT. Só vai, pras crianças que são LGBT, só vai dar uma referência pra elas. O que é uma coisa boa. Eu fiquei tendo essa reflexão da evolução que a gente teve dos personagens de antes até hoje. E quando tu para pra pensar nos filmes, ainda é uma coisa que tá bem estagnada em filmes de animação. Eu acho que enquanto séries de animação são vistas como algo que pode ser para um público adulto, desenhos de animação, filmes de animação ainda são vistos como algo que é só infantil, que tem que ser com aquela... eu esqueci o negócio L, tá? Tem que ser livre para todos os públicos. E tu botar um personagem LGBT vai fazer com que não seja mais livre para todos os públicos. O que eu acho ridículo. Francamente, eu acho ridículo. Eu sou a pessoa lésbica da minha família e eu sinto que eu sou a pessoa que menos sexualiza crianças da minha família, porque eu tive que ver gente adulta falando que uma criança de 5 anos já era mocinha, que uma criança de... Eu fico irritada, tá? Porque não é a gente que fica dizendo que criança é namoradinho ou namoradinha, ou incentivando, ou fazendo esse tipo de piada, tá? Não é a gente que sexualiza a criança, não é. Então eu não acho que colocar um personagem LGBT num desenho animado vai destruir a vida da criança. Não, na verdade vai ser um impacto muito positivo. E eu fico muito feliz de ver que as séries de animação estão mudando. Eu espero no futuro que tu tenha filmes de animação mudando, que tu tenha, francamente, que tu tenha logo uma princesa da Disney lésbica, porque eles já perderam muita chance. A Raya e o 11º Dragão, não é? Não. O filme da Raya lá, era pra ela ser o sapatão, era pra ela ser um casal com aquela outra guria. Tá? O filme não fez tanto sucesso? Não fez, mas era pra ser. Elsa
Eu sou mais do que ninguém, tipo, quem dera, mas nunca vai ser, nunca a Disney vai fazer isso. O que é uma droga, francamente. Em todo caso, essa era a conversa que eu queria ter. Tipo, não é só a China que faz censura sobre personagens LGBTs. A China é um mercado maior, então é o que tem mais influência nesse sentido, mas é como eles funcionam. E eu não acho que vale comparar com Arcane com a Lenda de Korra, porque quando a Lenda de Korra foi censurada, isso foi anos atrás. Foi tipo o primeiro desenho a dar um pontapé para que as coisas mudassem nos desenhos seguintes. Então, tipo, Korra foi pioneiro naquilo ali para que outros pudessem acontecer depois. E francamente, assim, conversem comigo aqui embaixo e me deem a opinião de vocês se vocês têm algum personagem principal homem que é gay em desenho animado, porque eu não consigo lembrar. Ah, e eu lembrei outra animação agora que tem representatividade também, que é... Vou deixar a imagem aqui. É um negócio com um dragão da Netflix, que também é uma animação muito boa, mesmo tendo umas tretas com o produtor, a animação é muito boa e bonita, e aí eu gosto de assistir, e eu preciso botar os episódios em dia. E é isso, eu vou lá porque meu almoço tá pronto, eu tô sentindo o cheirinho, e a gente se vê numa próxima. Tchau!